Olha, uma das contribuições mais importantes que eu julgo que eu tenho passado para vocês que querem investir no mercado de ações no Brasil é que você precisa considerar dentro de sua estratégia o comportamento dos investidores estrangeiros. Eu tenho conversado com algumas pessoas que me acompanham aqui no canal, no Viver de Renda, ou até mesmo no Instagram, Viver de Renda Canal, e percebo que essa é uma coisa que não era observada, o fluxo dos estrangeiros. Pois bem, eu diria que isso é uma coisa muito importante. O estrangeiro ele é responsável por cerca de 54 a 58% do capital que circula na Bolsa Brasileira. De 54 a 58% do dinheiro que circula na Bolsa Brasileira, ele tem o RG do estrangeiro. Então, é um recurso que vem de fora. Então, só isso aí já dá uma dimensão da sua relevância, da sua importância. O outro público que nos diz muito a respeito de investimento em bolsa são os institucionais. Esses institucionais, eles têm um peso também importante, ele varia aí de 25% a 28%, mais ou menos, pode chegar até 30% do capital investido na Bolsa Brasileira. Esses institucionais, eles são bancos, corretoras, são investidores que estão aí nos fundos de investimentos, multimercados, fundos de ações, né? Muito bem. O que nós podemos afirmar desde 2020? A Bolsa está na mão do estrangeiro, porque isso, primeiro houve uma fuga por conta do medo provocado pela pandemia, muita gente deixou a renda variável. Depois a gente viu um forte ciclo de alta da taxa de juros, da Selic, e essa taxa de juros fez com que a renda fixa se tornasse muito atrativa, sobretudo para aqueles investidores que são conservadores, que a grande massa, a grande maioria dos investidores que estão na Bolsa, eles são conservadores. Eles ficam muito satisfeitos com rentabilidades ao ano de 5%, 6%. Então, se você tem uma renda fixa que pode lhe dar acima de 12%, que foi o que aconteceu agora com esse ciclo de alta da Selic, isso é excepcional, isso é um sonho, né? Então, houve uma fuga gigantesca de pessoas para a renda fixa. Só agora, por exemplo, no mês de setembro, para vocês terem uma ideia, 13 bilhões e meio de reais, mais ou menos, 13,5 bi de reais, saíram dos fundos de investimentos e foram para a renda fixa, né? Isso é uma prova contundente desse descolamento deste tipo de investidor que tem um peso, que quando vende faz com que haja um movimento de queda, e essa turma está toda na renda fixa e vai demorar para voltar. Para que eles saiam da renda fixa, a renda fixa vai ter que perder atratividade. Ao meu ver, na minha modesta opinião, isso só vai acontecer quando a Selic estiver abaixo de 7%, abaixo de 7,5%. Então, enquanto ela não estiver nesse patamar, a renda fixa será atrativa para muita gente. O que podemos ainda dizer? Que a Bolsa Brasileira já poderia estar num nível, num patamar muito melhor, porque os números da economia estão melhorando, os números das empresas são bons. Vamos começar agora o terceiro trimestre, a temporada de balanços. Eu acredito que venha muito positivo boa parte dos balanços que vão vir aí agora. E por que, então, a Bolsa não está subindo? Ouvi algumas pessoas dizer, porque os estrangeiros saíram. Essa é uma verdade, e a gente vai discorrer sobre isso. Mas, para mim, o ponto fundamental da Bolsa não andar é exatamente essa fuga que houve do investidor institucional, das pessoas que saíram dos fundos multimercados de investimentos, fundos de ações, e que foram para a renda fixa. Então, isso explica esse travamento da Bolsa brasileira. Agora, o estrangeiro, quando entra, faz a Bolsa subir. Quando sai, faz a Bolsa cair. Isso também é verdade. Então, o que é que a gente viu agora mais recentemente? O investimento estrangeiro reduziu muito nesse período agora, né?
ele tinha feito uma alta forte. Se você pegar o final de maio até julho, você vai ver que os estrangeiros entraram ali com cerca de 16 bilhões de saldo positivo e as ações foram lá para o topo, fomos até 123.500. No mês de agosto, os estrangeiros realizaram, isso é muito natural. As pessoas ficam procurando encontrar pelo em ovo para criar teorias conspiratórias para explicar por que o estrangeiro saiu. Ele saiu por uma única razão, ele quis realizar os seus lucros. Por isso, em agosto, eles retiraram 13 bilhões, foi o saldo negativo dos estrangeiros na Bolsa no mês de agosto, retirada de 13 bilhões. Daqueles 16 que entraram, que fizeram a Bolsa subir, 13 bilhões saíram. Em setembro, 1,7 bi. Em agosto foi 13,2 bi de saída, de saldo negativo, e em setembro 1,7 bi. Veja que já foi ínfima a saída de setembro. O grosso aconteceu em agosto. E aí, se você vê, embora o índice tenha corrigido pouco no mês de agosto, algo em torno de 5,3, mais ou menos, o Ibovespa, teve muitas ações que caíram 50%, 40%, 60%. Então, foi uma desvalorização muito mais forte. O que os estrangeiros devem estar fazendo agora? O que eu faria no lugar deles? Estaria estudando, identificando oportunidades e começando a fazer novas entradas aos poucos, sem chamar a atenção, entendeu? Ainda aproveitando essa baixa. Então, nos últimos 2 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou negativo em 12 bilhões. Essa conta considera as compras e venda de ações feitas no mercado secundário e a participação desse investidor em novas ofertas de capital. Em agosto, o fluxo foi negativo, em setembro também. A situação fica mais delicada quando isolados os números referentes apenas ao mercado secundário, ou seja, as ações listadas em bolsa. E aqui a gente tem um pouco essa ideia, né, das entradas. Veja que em janeiro teve uma entrada de 12,6 bilhões, aqui a Bolsa foi lá para cima, né? Depois começou fevereiro, março, com retirada de recursos, abril teve uma volta, mas aí maio teve uma nova retirada de recursos, aí depois você vê que junho e julho entrou dinheiro com força. Desse dinheiro que entrou com força, boa parte saiu em agosto, em setembro, e no acumulado ainda há um saldo positivo de 9,2 bilhões de reais diretamente em investimento em ações. Se você considerar ainda os IPOs e os processos de follow-ons, você tem um saldo positivo de 20 bilhões no acumulado de 2023. E aí vem aquela coisa, muita gente fica preocupado, os estrangeiros, eles atualmente representam cerca de 53% do investimento na Bolsa, eles têm uma grande participação no mercado local, são relevantes, as movimentações dele acabam fazendo preço, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que está fazendo esse estrangeiro sair? Meu Deus, que horror! Ele está indo para fora do Brasil, porque o Brasil já não é mais um país interessante. E aí fica o pessoal aí, né, uma discussão sem fim, tentando dizer que é por conta disso, daquilo. Olha, desculpa, realização de lucro, gente. Só isso, mais nada, realização de lucro. Eles vão voltar? Vão voltar, sim. Vão voltar. E a gente vai ver, quando eles vão voltar, exatamente a Bolsa de novo fazendo um movimento de alta. Aí a gente vai ver o estrangeiro voltando. Esse estrangeiro que surfou uma boa onda no início do ano, surfou uma segunda onda agora em junho e julho, e que provavelmente vai fazer uma nova onda agora mais para o final do ano, certo? É isso que eu penso, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Olha, sobre empresas de banda larga, eu queria fazer uma atualização aqui com relação à qualidade de banda larga. Temos algumas pesquisas que foram divulgadas agora com dados de agosto e nos chamou a atenção isso aqui. A operadora Oi apresentou a maior velocidade média de upload no Brasil em relação às grandes operadoras. A companhia registrou 63,1 Mbps, superando com certa folga a Vivo e a TIM, já que essas duas ocupam o segundo lugar com pontuações idênticas de 46,3 Mbps.
Já a TIM foi considerada a operadora com rede mais consistente. Esse indicador mede a frequência cuja experiência dos usuários numa rede é suficiente para atender os requisitos dos aplicativos comuns. Esses dados foram coletados em agosto, certo? Então, está aí a Oi, pelo menos do ponto de vista de qualidade, vem mantendo uma boa qualidade de serviço do ponto de vista da entrega da internet, né? Isso é algo positivo e a gente precisa destacar isso sempre. Eu queria aproveitar também para comentar esse assunto com vocês, essa questão da China. A China, ela restringiu esse ano, vejam vocês, ela restringiu esse ano a venda de ações das maiores companhias locais. Essa foi uma medida da política econômica lá, do regulador da economia chinesa. Eles têm adotado uma abordagem nova para apoiar o mercado acionário local, que anda, vamos dizer assim, meio que de lado, demonstrando uma certa fraqueza. Por isso, eles proibiram muitos acionistas das maiores companhias de vender suas ações. Estamos falando aí das blue chips, né, daquelas grandes empresas listadas no mercado de ações chinês. Eles lá, o mercado acionário movimenta um valor de 11 trilhões de dólares, 11 trilhões de dólares, e o país tem exibido um resultado fraco esse ano, depois do rally que houve no pós-pandemia, abalado, obviamente, por uma economia que vem demonstrando uma certa fraqueza, embora os números do PIB estejam aí variando entre 4% e 5% da expectativa para esse ano. Né? Mesmo assim, para padrão China, é considerado uma certa fraqueza. Houve também uma saída de capital estrangeiro, e aí a gente pode dizer que essa saída de capital estrangeiro tem um pouco a ver com as tensões geopolíticas mundiais, com um intervencionismo mais forte do governo chinês na economia e nas empresas, isso sempre assusta, né? E isso vai gerando um certo nervosismo entre os pequenos investidores. O índice CSI 300 das maiores empresas listadas na China recua até agora, este ano, em 4,1%. Você vê que não é nada significativo, mas há de se lembrar que nos 2 anos anteriores também houve desvalorização da bolsa chinesa. Autoridades têm adotado vários passos para fortalecer o mercado, recentemente, entre eles, cortar o tributo sobre negociação de ações e reduzir o ritmo das novas listagens para ajudar a equilibrar oferta e demanda. O governo chinês também restringiu a venda de papéis dos acionistas controladores de companhias listadas que não pagam dividendos nos últimos 3 anos, ou daquelas ações negociadas abaixo dos preços da oferta pública inicial ou do valor líquido dos ativos. Então, eles entendem que isso são formas de conter as especulações. Então, estão proibindo a venda de ações negociadas abaixo dos preços do IPO ou do valor líquido dos ativos, né? As novas regras, na prática, colocaram restrições à venda de ações de cerca de metade das mais de 5.000 companhias que operam em Xangai ou em Shenzhen. Grandes acionistas de todas as companhias listadas também foram encorajados a manter suas participações ou segurar seus papéis por períodos mais longos. Acionistas de mais de 200 empresas responderam ao cancelar planos de reduzir participações, fazendo promessas públicas de não cortá-las mais. As autoridades ainda têm sido rápidas em agir contra os que não cumprem as regras, multando quem as desobedeceu. Então, está aí um mercado com mais regulação, com mais intervenção por parte da autoridade chinesa. Seguimos acompanhando a China, porque China e Estados Unidos nos interessam. O que acontece lá repercute aqui. Para finalizar, vamos comentar que se você ainda quer participar do processo contra a Oi e a Lix, tem aqui na página de comentários os 3 acessos possíveis para você
fazer parte desse processo que é um processo coletivo, movido pelo Instituto Empresa. Se você quiser também participar do processo contra as Americanas, também movido pelo Instituto Empresa, tem um link aqui para você acessar e conhecer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e assine a nossa seleção de empresas, viu? Vai ser algo que vai lhe ajudar muito a melhorar a sua tomada de decisão. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.